Mostra-me tua glória, Senhor. Mostra-me tua glória. Olá, irmãos. Sou o irmão José Júnior. Estou aqui para falarmos das coisas que vêm do alto. Abram comigo suas Bíblias em João capítulo 6. No versículo 25 diz assim: a multidão encontrou Jesus no lago oeste do lago e perguntaram a ele: Mestre, quando foi que o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês estão me procurando porque comeram os pães e ficaram satisfeitos, e não porque entenderam os meus milagres. Não trabalhem a fim de conseguir a comida que se estraga, mas a fim de conseguir a comida que dura para a vida eterna. O Filho do Homem dará essa comida a vocês, porque Deus, o Pai, deu provas de que ele tem autoridade. O que é que Deus quer que a gente faça? Perguntaram eles. Ele quer que vocês creiam naquele que ele enviou, respondeu Jesus. Irmãos, Jesus era a palavra de Deus, irmãos. No princípio, o verbo era a palavra. E eis que a palavra se fez carne e veio ao mundo. No último livro do Velho Testamento, ao Novo Testamento, que é o primeiro livro, Mateus, se passaram 400 anos, irmãos. 400 anos Deus não falava mais com a raça humana, porque a raça humana se perdeu, irmãos, na crença em Deus, em acreditar no Senhor. Irmãos, levantaram vários profetas, irmãos, mas todos eles falharam, irmãos, porque eram humanos. Mas eis que numa conversa, Deus Pai e Deus Filho conversando, entraram em acordo e Deus enviou Deus Filho para nós, porque Deus Filho era a palavra de Deus. Ele era santo, era cheio do Espírito Santo e nos ensinou, nos salvou, nos lavou por todo o pecado, irmão. Então devemos seguir a Cristo e as suas palavras. Irmãos, Velho Testamento, Deus Pai sobe, Novo Testamento desce Deus Filho. Deus Filho sobe, desce Deus Espírito Santo. Irmãos, Jesus era a palavra de Deus, irmão. Ele fazia tudo o que o Pai mandava e tudo que a palavra de Deus diz. Ele era santo e devemos sim seguir os passos dele. Ele veio como exemplo para a gente seguir, porque naquela época ninguém tinha sido perfeito até hoje. E até hoje ninguém é. Mas Jesus era perfeito porque Ele era Deus, Ele é o Senhor. Irmãos, as pessoas começaram a ir até Ele porque comeram do pão, se sentiram saciados e queriam mais daquele pão. E hoje em dia é assim, irmãos. O nosso é assim. Quando a gente deixa Jesus Cristo entrar na nossa vida, Ele começa a dar vida a nós. Ele começa a dar vida ao nosso corpo. Ele começa a viver em nós e nós nele. E é assim, irmãos. E foi isso que aconteceu. As pessoas começaram a vir até Ele e a perguntar para Ele o que tinham que fazer para crer nele. E Ele diz: quem come do pão, quem ouve a minha palavra, quem se alimenta da palavra que eu digo, não vai ter mais fome nem sede e vai ter a vida eterna, porque eu sou o pão que desce do céu. Jesus está dizendo ali: sou o pão, e se vocês estiverem em mim, eu também estou em vós. É isso que Jesus diz para nós, irmãos. A gente deve crer nele, a gente tem que se alimentar da palavra, que é Jesus Cristo. Quando ele multiplicou os pães, ele estava sinalizando ali, estava simbolizando que ele é o pão da vida, que ele é o pão que nos sustenta. Ele estava simbolizando ali que ele é a verdade. Jesus diz na Bíblia: eu sou a verdade e a vida, e quem vem a mim não estará cansado nem oprimido, porque eu vou aliviar a vós. Ele diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus fala isso, porque Jesus, ele veio ao mundo para ser o nosso mediador entre homens e Deus. Jesus nos ensinou a orar, irmãos. Ele nos ensinou a orarmos e ter mais intimidade com Deus, irmãos. Antigamente, as pessoas quando oravam, tinham temor de Deus. Eles não tinham medo do que falar em oração, tanto que chamavam Deus de Senhor. Mas Jesus veio ao mundo e nos ensinou que quando orarmos,
temos que falar: Pai nosso que estás no céu. Ele nos ensinou que a gente tem um Pai. Deus é o nosso Pai. Jesus nos ensinou, irmãos. Ele veio ao mundo, mostrou sinais, e depois foi entregue na mão dos homens, e foi crucificado, e subiu na cruz do Calvário, e morreu na cruz do Calvário por nós. E quando ele morreu, irmãos, na cruz do Calvário, o véu se rasga, irmãos, de cima para baixo, que é a mão de Deus rasgando, e agora nós temos aliança com Deus, porque Jesus vem ao mundo para renovar a aliança com o homem, porque naquela época as pessoas haviam pecando demais e queimando sacrifícios no altar, irmãos, animais, e nada disso estava adiantando. Então eis que Deus faz, irmãos, uma nova aliança. Jesus vem ao mundo e agora a aliança é no nosso coração. Jesus envia o Espírito Santo, que é o Espírito dele, para estar em nós. E a aliança agora é outra, irmãos. Jesus está te dizendo: eu sou o pão. Eu sou o pão. Se tu comer desse pão, tu vai ter a vida eterna. Se tu te alimentar da minha palavra, tu vai ter a vida eterna. Porque o Senhor é que nos fortalece. Como diz em Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, me faz deitar em verdes pastos. É isso que Deus nos diz, é isso que Jesus quer que a gente aprenda a palavra de Deus, a seguir os seus mandamentos. Tanto que Jesus nos deu um novo mandamento antes de ir para o Pai: amai o teu próximo como a ti mesmo, amem também os teus inimigos. Jesus nos ensinou, porque devemos amar as pessoas, devemos ter comunhão um com os outros. Jesus, irmãos, é o pão da vida. Ele é que nos fortalece dia após dia. Os antepassados, como diz aqui, se vocês olharem bem em diante no capítulo 6 e nos outros versículos, quem gosta de ler a Bíblia, se ler, vocês vão ver que os antepassados comeram maná. Os servos, as pessoas começam a perguntar para Jesus: mas nossos antepassados comeram maná e morreram. Como é que o Senhor é o pão da vida? Aí Jesus começa a falar: Moisés pediu pão que desceu do céu, que é o maná. O maná veio do céu. Comeram e morreram, porque o maná era o sustento de cada dia. Mas eu sou o sustento espiritual que te dá a vida eterna. É isso que Jesus estava falando, irmãos. Nós temos que se alimentar da palavra. Mas não vão pensar, irmãos, que é como no seriado Chaves, quando o seu Madruga diz para o Chaves, para se ele devorar os livros, ele começa a comer as folhas do livro. Não, irmãos, não pensem que é isso, que vocês vão comer a Bíblia. Mas como eu digo a vós, que é para vocês ler mais a palavra, aprender mais da palavra, ler, meditar, aí vocês vão se alimentar mais da palavra. É isso que Jesus nos ensinava. Jesus, irmãos, é o pão da vida. Quem vem a Ele não tem mais fome nem sede, porque Ele está conosco. Ele nos consola, Ele nos fortalece. Eu queria dizer a você que não está nos caminhos do Senhor ainda: deixa Jesus entrar na tua vida. Deixa Jesus fazer morada em ti. E tu verás o que Jesus vai fazer. Porque Jesus é o pão da vida. Jesus que nos supre todas as nossas necessidades. É Jesus que nos levanta quando estamos caídos. Deixa Jesus agora mesmo, se você quiser, que Jesus entre na tua vida. Dobra os joelhos e ora e pede para Jesus entrar na tua vida. E tu verás os sinais, os milagres que Ele vai fazer na tua vida. Ora ao Pai e peça, porque tudo o que pedirmos em nome de Jesus, o Pai nos dá. Mas peça consciente. E você que está desviado dos caminhos do Senhor, deixa Jesus entrar na tua vida de volta. Volte aos caminhos do Senhor. É tempo de voltar. É tempo de voltar para o Pai. Não há mais tempo de esperar, porque Jesus está às portas de vir, irmãos. Volte para os caminhos do Senhor. Esteja na comunhão com Cristo, porque o melhor lugar é estarmos com Jesus. Ore a Deus e peça perdão a Ele, para que Ele perdoe todos os seus pecados, assim como Ele nos perdoou quando subiu na cruz do Calvário, levou todas as nossas enfermidades e todas as nossas dores. Glória a Jesus, irmãos. Esta é a mensagem de hoje. Louvado seja Deus. Obrigado por assistir esse vídeo e que o Senhor esteja no coração de vós. Que a paz de Cristo esteja convosco. Amém?